Espada do Espírito. Introdução. Essa série de artigos é uma versão expandida da seção da Palavra de Deus do livro que escrevi, Teologia Sistemática Pressuposicional. Este se trata do primeiro, que é uma introdução à doutrina da Palavra de Deus. Yuri Andrei Schein, quinta-feira, 24 de setembro de 2020. Eu decidi produzir esse escrito, tanto ampliando como corrigindo os capítulos da minha Teologia Sistemática Beta, que disponibilizei gratuitamente na internet. Não estou ciente do seu alcance ainda, mas tenho visto pelo menos dezenas de pessoas que alegam estar sendo edificadas pela versão gratuita que disponibilizei no manuscrito. Porém, o que você tem em mãos é diferente, pois se trata de uma versão que revisei e fará parte da minha versão definitiva da Teologia Sistemática Pressuposicional. Na presente obra você vai ter um encontro com as Escrituras Sagradas e com a importância que devemos dar a elas, desde a sua inspiração e procedência divina até o grau máximo de autoridade que ela possui. Vamos decorrer desde a autoridade espiritual, intelectual e até a autoridade prática da Escritura. Com a autoridade prática, eu quero dizer com o modo em que ela deve ditar através da ação sobrenatural do Espírito Santo, portanto, modificar nossa vida na prática. Como o próprio título Espada do Espírito traz finalmente a ideia de confronto com inimigos e oponentes da autoridade divina, não há nada que a carne e o diabo odeiem mais do que a autoridade de Deus. E esses dois inimigos malignos se colocam tão ferozmente contra o Espírito Santo e sua palavra, que a única saída que temos é reduzir ambos a pó. Com toda certeza, isso não seria possível se Deus não fosse soberano e não nos capacitasse treinando-nos para essa grande obra. A energia intelectual é uma das coisas que o diabo mais quer roubar da nossa vida. Ele quer nos sugar como um mosquito ou como um parasita. Isso acontece pois a força motriz para as nossas decisões se encontra na nossa mente. Se ela permanece ordenada e fundamentada na palavra de Deus, então Satanás e seus lacaios irracionalistas perdem terreno. O diabo odeia perder. É um fato que temos muito torpor intelectual por causa da nossa carne. Mas se recuarmos intelectualmente, perderemos terreno para Satanás. E isso pode ser desastroso para a igreja, principalmente para nós. Uma pessoa que decida pensar biblicamente é um alvo odiado no inferno. E uma pessoa que deseja fazer com que outras pessoas pensem biblicamente se torna um alvo ainda maior. Por isso, durante a leitura, eu peço que você se lembre de mim em suas orações, não por temer o diabo, mas para que eu possa, pela graça do reino de Deus e pelo reino de Deus, ter a força e energia intelectual que procede do bendito e poderoso Espírito Santo. E isso tudo na medida da fé que Ele mesmo quer repartir a cada um de nós. Outra coisa que expus nessa obra se trata da resistência dos ímpios com todos aqueles que se esforçam por trilhar o caminho teológico. E não apenas dos ímpios, mas daqueles que nos resistem em nossas próprias famílias e igrejas, às vezes com resquícios do anti-intelectualismo ou pragmatismo não cristãos. Quase todo teólogo ou filósofo cristão é resistido pelas pessoas mais próximas dele, mas isso não deve nos levar a ser agressivo com as pessoas à nossa volta. Devemos lembrar que Jesus disse que Ele nos enviaria como ovelhas em meio de lobos. Com isso não quero dizer que sempre os irmãos ou parentes são lobos, mas pela carnalidade muitas vezes até os irmãos agem como lobos. Isso é alarmante, pois até mesmo nós cristãos podemos agir de uma maneira carnal e agressiva muitas vezes quando alguém vem nos corrigir com a palavra de Deus. Que Deus nos guarde disso. Jesus disse que nenhum profeta tem honra ou é recebido em sua própria terra. Lucas 4, 21, 30. E isso, ele não falou se referindo apenas a si mesmo, mas a todos aqueles que proclamam a palavra de Deus. Se você decide ser um cristão incomum e radical, você vai enfrentar o problema do ad hominem. As pessoas mais próximas de você não vão querer te ouvir por causa das suas falhas morais. Elas querem ser um parâmetro para a sua vida, mas não se engane, ninguém pode viver a sua vida no seu lugar. Isso não significa que você não vai deixar de dar ouvidos a outras pessoas, mas muitas vezes você tem que perceber onde tais estão minando o seu ministério. Se aproximar da palavra de Deus e ter posições dogmáticas coloca, como eu já disse, um alvo grande em suas costas. Por isso, mais uma vez, recorremos àquilo que o Senhor diz na sua palavra. Não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, porque eu vim pôr a dissensão, o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Mateus 10, 34, 36. A sua posição dogmática ao seguir o Senhor Jesus ao invés da opinião, tradição e senso comum dos homens irá colocar eles contra você e vice-versa. Aqueles que não nascerem de novo jamais irão ver você com bons olhos. Estudar teologia é sempre algo que traz conflito. Muitas vezes as pessoas agem como se aqueles que se perdem na contemplação de Deus pela tarefa teológica
que eles estão fugindo do trabalho ou no ócio. Até mesmo alguns cristãos pensam assim, e podemos ver em nosso meio que existem pessoas que não honram nenhum trabalho intelectual, que não tenha grande remuneração. Se você decide compartilhar uma obra intelectual de graça, então é pior ainda. Na nossa cultura imediatista e pragmática, algo que não gera lucro financeiro rápido e prático é uma atividade inútil. Realmente o apóstolo Paulo diz, aquele que não trabalha, que não coma. Mas, como o mesmo apóstolo diz que o ministro deve ser remunerado, especialmente os que labutam, na pregação e no ensino, 1 Timóteo 5,17. Infelizmente, boa parte das pessoas não veem assim. E muitos ministros despreparados, que talvez nem sequer leram a Bíblia de capa a capa ou que não têm nenhuma prática comum de leitura, são levantados por causa de carisma ou da capacidade de agitar as massas. Sem contar aqueles que são levantados por interesse econômico, o que é um problema sério, gravíssimo. A igreja tem a tendência de honrar pregadores pragmáticos, pois esses estão preocupados em resolver seus problemas pessoais. Embora a Bíblia nos ensine a resolver os problemas pessoais, o ensino dela está longe meramente disso. Ela enfoca no ensino sobre Deus e as insondáveis riquezas de Cristo. Ela molda a nossa maneira de pensar, leva o nosso pensamento cativo a Cristo em toda a contemplação de Deus e nos faz descansar na mão poderosa dele. Deus é o alvo final do estudo e exposição da Escritura Sagrada e não os problemas. Além disso, se o pregador fornece, muitas vezes os problemas são coisas que não devem ser resolvidas de maneira imediata, mas que devemos passar por nosso aperfeiçoamento. Romanos 8:28. É claro que isso tudo vai nos levar a uma realidade prática, mas a vida prática não é um fim por si. É impossível ter vida prática sem antes de uma vida intelectual. E quanto mais rebelde você for, e creia em mim, todos os filhos de Adão são rebeldes, mais ainda você precisará de uma mente e um intelecto voltado para a Escritura Sagrada. Muitos dos crentes que desprezam os estudantes de teologia, aqueles que se lançam em leituras e debates teológicos, o que eles fazem é agir como o faraó no Egito. A Escritura conta que Moisés, ao ser chamado para libertar o povo de Deus no Egito, foi até Faraó e disse que o Senhor havia encontrado seu povo e ordenava que Faraó os libertasse. Além do desdém, o rei do Egito respondeu que iria dobrar as cargas do povo de Deus e sobrecarregou ainda mais o povo. Ao ser questionado pelos hebreus sobre a razão dele ter feito isso, ele respondeu: estáis ociosos, ou seja, esse negócio de adorar o Deus de vocês no deserto só pode ter sido uma ideia que surgiu do ócio de vocês. Vocês estão com preguiça e por isso estão falando nesse Senhor de vocês. A ideia da religião piedosa, da contemplação e da adoração sempre leva a pessoa carnal a acusar você de ser ocioso ou preguiçoso. Respondeu Faraó: preguiçosos é o que são vocês, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifício ao Senhor, agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha nenhuma, continuem a produzir a cota integral de tijolos. Para finalizar, eu desejo que você tenha uma boa leitura e quero encorajar você a conhecer e colocar em prática aquilo que o mestre interior ensiná-lo durante a sua caminhada cristã. A Espada do Espírito, Introdução, Yuri Andrei Shen, 24 de setembro de 2020.